Quando somos crianças, dizem que temos imaginação fértil, que vemos coisas, que criamos histórias, que inventamos medos. Mas e quando essas memórias continuam vivas até a vida adulta? Quando os detalhes ainda fazem sentido? Hoje eu vou contar dois relatos que aconteceram na infância. Duas experiências que marcaram quem viveu e que nunca foram esquecidas. E talvez o mais perturbador é que, em ambos os casos, a sensação era a mesma. Eles não estavam sozinhos. Primeiro relato: a porta. Quando eu era criança, tinha uns 12 ou 13 anos. Aconteceu uma coisa que eu ainda penso até hoje. Nunca esqueci. E quanto mais velho eu ficava, mais eu tentava analisar isso de forma lógica. Quero contar exatamente o que aconteceu. Foi em junho. O país onde eu moro, junho aqui é pesado. Sem vento, sem brisa, só umidade, calor e uma calmaria absoluta no ar. Aquele tipo de clima que até o ar parece morto. Naquela época, minha família estava viajando. Minha mãe e meus irmãos estavam fora do país. Então em casa só estava eu e meu pai. A casa era grande e muito silenciosa. Foi um dia longo e exaustivo. Acordamos por volta de meio-dia. Meu pai saiu para fazer compras. Mercado, coisas pesadas. E como ele tinha feito uma cirurgia no coração recentemente, ele não podia carregar peso. Então quem fez tudo fui eu. Levei as compras do carro para dentro de casa, organizei tudo, coloquei na geladeira, carreguei o galão de água. Quando terminamos, já era umas 9 da noite. Sexta-feira, meu dia favorito quando eu era criança. Eu estava destruído de cansaço, mas eu não queria desperdiçar a minha sexta-feira dormindo cedo. Eu queria jogar PlayStation. Meu pai subiu para dormir. Ele sempre dormia cedo, por volta das 9. Quando eu terminei tudo, entrei no meu quarto e literalmente caí no chão. A porta do meu quarto estava aberta. Então eu conseguia ouvir qualquer coisa que visse de cima. Eu estava deitado, com olhos semicerrados, quando de repente meu pai gritou lá de cima, perto das escadas. Califa, não esquece de fechar a porta. A porta principal está aberta. Eu estava tão cansado, que falei em voz alta. E juro, foi a oração mais sincera e cansada da minha vida. Eu disse: Olá, por favor, mande um gênio fechar a porta pra mim. Eu falei isso de verdade, veio brincando, mas também desesperado. Uns 6 ou 7 minutos depois, eu me forcei a levantar. Fui até a porta e quando cheguei lá, ela já estava fechada. Não encostada, fechada direito. Eu congelei. Imediatamente chamei meu pai. Pensei que ele estivesse descido. Mesmo sabendo que isso era praticamente impossível, eu tinha ouvido ele na escada. Ele estava exausto. Tinha feito cirurgia no coração e tinha acabado de dormir. Eu subi para o quarto dele. Estava escuro. Vi ele deitado. Quando ele me ouviu entrar, perguntou: Quem é? Eu disse: Sou eu, pai. Você fechou a porta? Ele respondeu: Não, não é o seu trabalho fechar? Eu falei: Já estava fechada. Ele fez uma pausa e perguntou: Tem alguma coisa errada? Eu menti, disse que não, que só estava checando. Naquela noite eu fiquei aterrorizado. Eu virei a casa inteira. Pensei que algo pudesse ter entrado, mas não havia nada. Nenhum sinal, nenhum barulho. A casa era enorme.
vazia, silenciosa. A vizinhança inteira estava quieta. Eu moro em um dos países mais seguros do mundo. Nossa área é extremamente segura. Conhecemos todos os vizinhos. Por anos fiquei pensando, como aquela porta de ferro pesada fechou sozinha. Porque ela não é leve. É enorme, de metal e pesada. A maçaneta é dura. Ela não fecha com brisa. E em junho não existia vento à noite. Nenhuma brisa leve. Na manhã seguinte, meu pai confirmou. Sim, a porta estava totalmente aberta quando eu vi. Então a área do tempo era clara. Ele viu aberta, minutos depois eu a encontrei fechada. Eu nunca toquei nela nesse intervalo. Por muito tempo pensei que fosse algo sobrenatural. Mas quando eu cresci, cheguei a outra conclusão. A que eu acredito hoje. Eu acho que a porta já estava fechada quando chegamos em casa. Mas alguém deve ter aberto, enquanto meu pai estava lá em cima e eu no meu quarto. Meu pai viu aberta e chamou. E antes de eu chegar, essa pessoa fechou a porta de novo e foi embora. Parece assustador, mas, sinceramente, faz mais sentido do que a porta fechar sozinha. Ela é pesada demais. Não tinha vento, meu pai viu aberta, eu achei fechada. Nada foi roubado. Não ouvimos nada. As casas da vizinhança são todas parecidas. Mesmas arquiteturas, mesmo estilo de porta. Talvez tenham confundido. Talvez um convidado de um vizinho, talvez alguém procurou a casa errada, talvez alguém abriu, percebeu o erro, entrou em pânico e fechou rápido. Eu não sei. A parte estranha é que eu moro em um dos lugares mais seguros do mundo. Arrombamentos são quase inexistentes. As casas não compartilham as mesmas chaves, só o mesmo design. Então eu ainda não sei como alguém poderia ter aberto nossa porta. A menos que ela não estivesse trancada, só encostada. Às vezes eu penso, minha oração foi atendida não por um gênio, mas por um humano que, por coincidência, fechou a porta, ou simplesmente alguém que entrou por engano e saiu em silêncio. Eu nunca vou saber. É um incidente pequeno, mas ficou comigo a vida toda. Eu ainda penso nisso, de vez em quando, até hoje. Porque onde eu moro, histórias estranhas quase nunca acontecem. Eu só queria ter tido câmeras para saber o que realmente aconteceu. Algumas experiências da infância poderiam ser explicadas como medo, como imaginação, como um mal-entendido, mas existem situações em que a sensação é clara demais para ser descartada. O relato tem algo ainda mais inquietante, porque dessa vez não foi apenas uma lembrança isolada, foi uma experiência que continuou fazendo sentido, mesmo anos depois. E até hoje, ninguém conseguiu explicar completamente o que aconteceu. Segundo o relato, a casa de infância. Quando eu tinha cerca de 9 anos, minha mãe e meu ex-padrasto decidiram alugar uma casa. Era uma parte muito tranquila da cidade. O bairro era estranho de um jeito específico. Todas as casas eram iguais. Mesma planta, mesmos materiais, mesmo formato. Só mudavam as cores. Mas a casa que a mãe escolheu tinha algo diferente. Nos fundos havia uma sala de estar anexada. Era enorme, maior que a garagem. Quando nos mudamos, a casa parecia diferente. Muito mais escura do que os apartamentos onde morávamos antes. E quando somos crianças, somos mais sensíveis. A sensação de presença eu deveria ter percebido já na primeira semana. No primeiro dia em que dormimos oficialmente lá, recebemos um pacote. Parecia conter um livro. Só tinha o nosso endereço, sem nome, sem remetente. Quando abrimos, estava escrito feitiços de bruxaria e invocação. Aquilo me assustou. Assustou minha irmã também. Nós tínhamos acabado de nos mudar e já estávamos recebendo algo assim? Somos cristãos. Qualquer coisa relacionada à bruxaria era completamente estranha para nós.
Minha mãe surtou. Ela e meu padrasto rasgaram o livro e jogaram numa caçamba longe de casa. Mal sabíamos que aquilo era só o começo. Meses depois, minha mãe começou a ver sombra no corredor. Minha irmã mais velha também. Eu não via, mas sentia medo da escuridão de casa. Naquela época, havia muito conflito em casa. Discussões, irritações constantes. A família começou a se despedaçar. E eu acredito que aquela tensão amplificava tudo. Havia uma figura alta e sombria. Ela ficava parada no corredor, ou andava por ele. Algo arranhava a porta do banheiro, ou o armário do meu quarto, sempre no corredor. Uma vez eu estava no banheiro ouvindo meu iPod. Eu ouvi um arranhão leve na porta. Achei que fosse minha irmã. Ela gostava de me provocar. Eu disse, o quê? Alguns segundos depois, mais arranhões. Mas dessa vez, parecia unhas compridas, raspando na parte externa da porta. Eu mandei parar. E parou. Quando saí, fui até a sala. Minha irmã estava lá. Eu reclamei com ela. Ela disse que estava ali o tempo todo. E até hoje, só de me lembrar, me dá arrepios. Porque aquilo estava do lado de fora da porta. Meu tio veio de Chicago ficar conosco por algumas semanas. Ele dormia na sala. Minha irmã e eu dormimos no sofá. Numa noite, algo me acordou, com uma sensação horrível, como se alguém estivesse me observando. A luz do fogão estava acesa. O tio deixava assim para podermos chegar à noite. Olhei em direção à cozinha e vi algo perto da ilha. Parecia uma pessoa pequena, com uma menina vestida de branco, cabelos longos, sem rosto. Eu quis gritar. Olhei para meu tio e para minha irmã. Eles estavam dormindo profundamente. Tudo o que eu conseguia fazer foi me esconder debaixo das cobertas. Quando olhei de novo, ela tinha sumido. Durante anos naquela casa eu tive sonhos. Figuras tentando me alcançar, demônios. Havia uma figura azul. Parecia ser um macacão. Olhos amarelos, dentes afiados. Outra era grande, sombria, com mãos longas. Quando eu sonhava com ela, tudo era vermelho. Eu era só uma criança e eu lembro de tudo com clareza. Depois que nos mudamos, anos depois, recebemos outro livro de bruxaria, da mesma forma, sem remetente, algo ou alguém estava nos observando. Os vizinhos contaram que, anos antes, um casal morou ali. No começo, eram normais. Depois começaram brigas violentas. A polícia aparecia quase toda semana. Pessoas estranhas começaram a frequentar a casa, drogas, festas. Dizem que a namorada começou a se envolver com bruxaria, se vestia de forma sombria e fazia coisas estranhas na casa. Eu não sei, mas algo ficou ali. A casa era alugada todos os anos e ninguém ficava por mais de um ano. Isso me fez pensar que não fomos os únicos. Até hoje, eu ainda sonho com aquela casa. Não são mais coisas assustadoras que aparecem, mas a casa sempre está lá, sempre. Não importa qual seja o sonho. Eu só falei isso com a minha mãe, minha irmã e meu marido, mas senti que eu precisava contar, porque 8 anos naquela casa mudaram alguma coisa em mim, e às vezes eu ainda me pergunto o que realmente ficou lá dentro. Eles eram apenas crianças, não buscavam respostas sobrenaturais, não queriam provas de nada, mas o que viveram ficou marcado. E talvez o mais assustador seja isso. Algumas memórias da infância não parecem sonhos, parecem registros. E essas foram apenas duas histórias. No próximo vídeo eu vou contar outros dois relatos de infância. Um deles envolvendo um horário específico da madrugada, 2h56 da manhã, e o outro uma figura branca visível durante um apagão. Coisas que acontecem quando eram apenas crianças, mas que nunca foram esquecidas. Se você também tem lembrança da infância que nunca consigo explicar,
Talvez ela não tenha sido apenas imaginação. Apague as luzes e coloque os fones. Até o próximo relato.